Opa, e aí, tudo bom? Hoje a gente vai estar assistindo Jogos Assim Precisam Acabar, do Lo-Fi Low. Então vamos lá, deixa eu aumentar só aqui o tamanho, vamos começar. Você tá vendo isso aí? Acredita em mim. Esse é um jogo que tem só 15 horas. Ah, credo, eu não quero saber de jogo curto assim. Sim, e tipo, o cenário faz parte da experiência. Os personagens são Unchartedzão, poucos, mas Gold. não só são muito bem desenvolvidos, como você se apega a eles, sabe? E também quando você avança, você encontra uma arma única, tipo um item especial que parece que foi feita pra você encontrar e muda o teu jogo. Não tem aqueles baús com uma espadinha random que você vai precisar vender no mercador porque deu limite de peso no inventário. Sim, esse é um jogo linear. Eu sei que você talvez não conheça, até porque é algo quase extinto, né? Mas esse tipo de jogo realmente existiu. Um tipo de jogo onde você não era feito de otário. Calma aí, Lo-Fi Low. Tem bastante jogo linear ainda. É porque os AAA, a tendência tá sendo ser mundo aberto, mas... Andando pra lá e pra cá Calma. pra te vender horas e você pagar achando que tá comprando mais e, Na verdade, não. ouvindo vários NPCs sem carisma nenhum, com aparência copiada um do outro e conversas fúteis, basicamente um simulador de montanha, né? Onde você sai e olha por aí, vê várias montanhas e olha que bonito, que legal. Eu sei que você tá acostumado com isso. Mas sim, houve uma época onde as coisas não eram bem assim. É, meu amigo. Época essa que não volta mais. Ou, na verdade, volta sim. Me assiste até o final que você vai entender. É claro que jogos lineares ainda existem. Astrobot é um deles. E pelo que falam, Cara, é um mas bom é fato, pô. O jogo linear, ele vai ter uma vantagem muito maior comparado a jogos que são mundo aberto, é a questão da qualidade. É muito mais fácil você fazer um jogo linear com a qualidade, com detalhes e com mais rico, né? Mais vivo do que um jogo de mundo aberto. O jogo de mundo aberto é bem complexo, tá ligado? É bem trabalhoso. Poucas empresas conseguem ali, e mesmo assim as empresas que conseguem fazer, por exemplo, você pegar um Ghost of Tsushima, um Ghost of Shoten, né? Você ainda vê os problemas ali, pela questão de ser um jogo de mundo aberto, né? Até GTA você encontra, por mais detalhes que seja assim. Diferente de você pegar um jogo linear que você vê que é feixe redondinho, tá ligado? Claro, todos os jogos têm seu problema, mas o linear é muito mais facilitado. É igual comparação de gráficos, sabe, tá ligado? É muito covarde você comparar um gráfico de jogo de mundo aberto com um gráfico de mundo linear, se a gente pegar duas empresas que são muito boas, dois estúdios que são excelentes. Você vai ver que o jogo de linear é muito melhor, é muito mais qualidade gráfica, pô, até você pode pegar o Resident Evil Requiem mesmo, pô, mano, é absurdo a qualidade. Só que se você, pô, dá um zoom no mapa, igual fizeram no Requiem, pô, você vê que a estrutura ali do jogo é muito pequena, tá ligado? É muito pequena e ela sempre tá se atualizando, tá sempre se renderizando assim com o tempo. Coisa que no mundo aberto, dependendo, já tá renderizado, tá ligado? Então, tipo assim, a qualidade vai ser maior também no jogo linear, tá ligado? É meio covardia também comparar. Mas tá você sabe que quando eu tô falando de jogos lineares, eu tô falando disso e não isso aí. Por puro preconceito? Não exatamente. O jogo linear que eu idealizo é aquele que, mesmo sendo linear, compete com os maiores da indústria no quesito técnico. E esses jogos lineares que eu sinto falta possuíam algo que fazem eu realmente gostar muito deles. A interação progressiva com o cenário O Max é a Payne. principal delas. Max Payne 3, por exemplo, e ele é realmente só um exemplo, você tá andando normalmente, entra numa área e uma cena coreografada do nada acontece. O Max Payne é Peak Fiction pra caralho, tá doido. E aí você pode pensar, mas você gosta de uma parte em um jogo que não é exatamente jogável? É só uma cena animada? Claro, E eu pô. respondo que sim. Sim, Eu nunca pra vi caralho. videogame só Set como pieces é apertar muito bom, botões. irmão. Sei que Você muitos que veem não gosta assim, de mas set pra mim, pieces, antes de apertar botões, vem a você não experiência entende que vai nada. me fazer apertar os botões. Porque se jogo fosse só apertar botões, eu poderia sobreviver tranquilamente com uma tech demo de preview da Unreal Engine e tava tudo certo. A ambientação não importaria, a física não importaria, mecânicas, nada disso importaria a não ser apertar botões. É igual a galera que fica Então, falando sim. também, tá pra que jogos estão se parecendo com filme? Gente, isso é só estrutura narrativa. Principalmente estrutura de direção também. É só a direção, principalmente jogos do Kojima, mas, pô, gameplay tá aí ainda, tá ligado? Coisas que você só vê em jogo, tá aí, tá ligado? A experiência vem Fora antes. que, mano, a criatividade humana é muito, muito, muito grande, mano. Tem jogos indie, AAA, Double A, diferentes, com propostas diferentes, tipo, porra, é surreal. É um mundo com infinitas possibilidades.
de tudo, a indústria de jogos te convenceu que mais é melhor, e você acreditou. Por isso, essa experiência criada em jogos lineares, com interações animadas entre você, cenário, objetos e inimigos específicos, é o que me faz amar esse modelo linear. Mas agora que eu já expliquei por que jogos lineares são o que são, vem a pergunta: o que aconteceu com eles? Mas espera, rapidinho. Se você quiser aprender esse efeito que eu uso aqui nos meus vídeos, eu tô lançando uma nova aula de objetos 3D no After Effects, lá no meu curso Edit Pro LFLO que você encontra na Hotmart. Mas não só isso. Eu vou traçar todo um caminho entre começar do zero, do básico, ao intermediário e o mais avançado, indo da captação e tratamento de áudio, frame rate, sequência, keyframes, transições, renderização e até thumbnail. Depois o módulo só de efeitos práticos, criação e estrutura de roteiro, chegando no intermediário com After Effects, Track Motion, Motion Graphic e ainda mais thumbnail. E reforçando tudo isso no módulo avançado, com algumas dicas de YouTube e um pouco mais de 3D. Ah, mas dá pra aprender de graça no YouTube? Bom, sem direcionamento, sem saber o que procurar, quais assuntos existem nesse universo, eu te garanto que você vai perder muito tempo. Por experiência própria, não perde essa chance e vem aprender, editar comigo. Ao longo dos anos, tivemos alguns jogos lineares como Guardiões da Galáxia. Espera, mas e Hellblade? Plague Tale? Bom, Hellblade é considerado um indie AAA. Isso existe e é verdade. E Plague Tale é um Double A. Sei que se prender à nomenclatura é um pouco idiota, mas é assim que a indústria, ela traduz o quanto foi investido em cada projeto. Mas Plague Tale, viado. Caralho, Plague Tale é quem me quebrou de uma forma. Puta, que jogo de filha da puta, irmão. Projeto Guardiões da Galáxia é um AAA. Tudo depende do quanto é gasto e investido na criação daquele jogo e o escopo que a empresa quer atingir. E por que o foco nessa discussão tem que ser AAA? Porque AAA é onde a Rockstar Games tá, é onde a EA tá, é onde a Ubisoft tá, é onde a Square Enix tá e é onde a Warner também tá. E entre outras, né? Não adianta a gente querer ignorar o fato de que essas... Cara, Hogwarts Legacy seria muito melhor se fosse o jogo linear do mundo aberto que eles escolheram. Muito melhor. Porque literalmente dava pra você fazer um jogo, tipo, vamos lá, open bairro, né? Que é o termo que se usa, né? Porque, mano, tipo assim, fora de Hogwarts é vazio. Então, porra, dá pra você fazer um linear ali, só Hogwarts e Hogsmeade. Não precisa fazer aquele mundo vazio, merda. São a indústria, por mais que indies e Double A estejam se sobressaindo. A indústria de Triple A esqueceu que o modelo linear existe. Até mesmo Jedi, que seria mais parecido com Tomb Raider, que por si só é mais parecido com Uncharted, que é um jogo linear, é expansivamente maior que um jogo linear. God of War, que era uma franquia linear, expandiu. Metro, com Exodus, também. A espera e Alan Wake 2. Sim, obviamente, Alan Wake 2 é um exemplo de linearidade, apesar das áreas, inclusive, serem mais abertas, mas enfim, também Resident Evil e alguns outros jogos, mas quando você compara a lista de jogos lineares de grande orçamento com a lista de jogos mundo aberto RPG de grande orçamento lançado nos últimos 10 anos, é impossível você não entender o que eu tô querendo dizer. É só se você não quiser. A escassez de jogos lineares é claríssima. Inclusive, eu citei Alan Wake 2, mas o próprio The Last of Us tem áreas também extremamente abertas. Mas é óbvio, aquele modelo clássico linear de seguir uma linha reta com áreas escondidas pelo caminho, um coletável ou outro, um item especial, uma pistola que você acha no caminho e vai mudar o seu estilo de jogo, essa coisa mais enxuta, teleguiada, que é quase um corredor para você andar, realmente precisava ficar pra trás. Espera, que? Tá querendo dizer então que você é uma farsa? Que você na verdade apoia o fim dos jogos lineares e fez um vídeo pra promover na verdade o inverso, a expansão artificial dos jogos RPG de mundo aberto? Calma, calma, sem desespero. Os jogos lineares ao final da geração do PS3 começaram a ser espremidos por jogos que tinham uma fórmula mais expandida, mais voltada pro mundo aberto. Porque enquanto um jogo mundo aberto naquela época já oferecia 20 horas ou mais, um linear não passava de 8, 10, 11, no máximo 12 horas. E aí, ao invés de, tudo bem, linear não serve, não dá dinheiro, vamos fazer logo mundo aberto, a indústria ainda tentou criar alguns jogos lineares, mas com aquele clássico multiplayer mata-mata que você já deve ter encontrado em algum desses jogos. E era algo do tipo, olha, a gente tem mais conteúdo do que apenas a campanha, compra o nosso jogo. E sendo sincero, cara, esse apenas, olhando hoje em dia, é bem cruel. Porque não é apenas. The Last of Us não tem apenas uma campanha. Ele não tem apenas o Joel. Ele não tem apenas uma experiência. Ele é uma obra super completa. Porém, na mente do consumidor que foi muito deturpada com o passar dos anos, era fácil acreditar que um jogo mundo aberto entregava mais... Esse é um problema de tipo assim... É um produto. Não tem como. E no final, a gente pegar... Ainda mais... Aqui, vamos botar aqui no Brasil. Não tô falando daqui. Eu vou botar parâmetros de outros lugares. Cara, o jogo é R$400, velho. R$400. Eu discordo do cara que fala assim, porra, vou gastar R$400 pra zerar o jogo em 10 horas, 12 horas. Resident Evil eu zerei o jogo em
10 horas a primeira gameplay. Cara, é isso aí, pô. Mas é, pô, a experiência que conta. Você não tá pagando pelas horas, tá ligado? Você tá pagando... Até porque tem jogo que é gratuito e é infinito. Tá ligado? Então, assim, você não tá pagando pela quantidade de horas. Você tá pagando pela experiência. Tá ligado? E é fato, mano. Você paga uma coisa... Por muita coisa no sistema que a gente vive, você paga muito também pela experiência. Tá ligado? O jogo é uma arte, tá ligado? Pô, tipo assim... cara, a única coisa ruim, velho, os jogos quando acabam, principalmente aquele jogo que te pega assim, que tu fala assim, pô, mano, eu não vou ter a oportunidade de experimentar esse jogo pela primeira vez de novo. Não vai, mano. Não vai. Não vai. Tipo assim, por exemplo, você joga Overwatch o dia todo. Todo dia. Pô, cada gameplay é diferente, tá com teus amigos, é engraçado, pá, resenha, pá, play. São experiências totalmente diferentes se você jogar um jogo single player que te quebra assim de um jeito, que te pega assim e fala assim, cara, toma, porrada. Assim, o jogo tem aquele jogo que tem uma arte, um mundo, um universo, passa uma mensagem foda, tá ligado? A trilha sonora é impecável. É um jogo que tu fica pensando sobre ele. E às vezes você bota a trilha sonora no Spotify sobre ele, e você vai atrás de mais coisas sobre ele, e você fica, caralho, mano, que porra, obra absurda. E você sabe que não vai ter a mesma experiência de novo. Entendeu? Então, cara, é muito triste quando você pega um jogo, porra, que você esperou tanto, 6 anos pra ser lançado, 7 anos pra ser lançado, e você finaliza ele e você fica com aquela sensação de caralho, mas isso aqui era pra durar pra sempre. Mas acaba, então, isso é triste. Acho que pra mim, o meu ponto, assim, a pior coisa não é pagar R$400 por 10 horas. É pagar R$400 pra ter uma experiência só. Tá ligado? Eu não vou ter outra experiência. Eu posso jogar The Last of Us Part 2 e vou achar do caralho sempre. Mas a experiência da primeira vez, nunca eu vou sentir novamente. Nunca. Nunca. Tá ligado? E isso não acontece com Overwatch, tá ligado? Ou com FIFA, porque cada partida é um jogo, tá ligado? Mas The Last of Us não. Cada partida é a mesma coisa. O que vai mudar é só a gameplay, a forma que você passa pelos níveis. Mas de experiência vai ser a mesma, tá ligado? O que acontece no jogo, claro, mas a experiência que você teve na primeira vez vai ser totalmente diferente da segunda. É incomparável, tá ligado? Isso é triste. Mas muita gente analisa como um produto, né? E afim no jogo, tá ligado? Eu acho meio burro, mas não julgo. Então, tipo, é Um isso. jogo linear, quando na verdade não é bem assim. E eu já vou te explicar o porquê. Mas se mundo aberto não bastasse, a gente teve The Witcher 3, que popularizou a fórmula RPG que antes era mais vista como Fallout, como Skyrim, Mass Effect. Só que o The Witcher 3 implementou isso no modelo de jogo padrão da época. Era um mundo aberto padrão, com a jogabilidade padrão de um mundo aberto, com a exploração de um mundo aberto, com o formato de câmera mundo aberto, mas envolto de uma estrutura RPG. Escolhas de diálogo, atributos, loots, enfim, várias coisas. E foi aí que começou essa era RPG que a gente vive praticamente até hoje. Simplesmente ali foi decretada a morte do formato linear. Não fazia mais sentido. Um The Witcher 3 da vida custou quase a mesma coisa que um Shadow of Tomb Raider. A diferença é que ele entrega 10 vezes mais horas do que o próprio Shadows. E ainda a rentabilidade era incomparável. E apesar de eu amar The Witcher 3, o próprio The Witcher 3 usou claramente uma tática que foi pifiamente copiada depois por outras empresas, que é a tática de usar o sistema de evolução para inflar as horas. RPGs, pessoal, para quem não sabe, possuem sistemas de níveis. E esses níveis são o que simplesmente permitem ou possibilitam as tais horas infinitas. Cara, não dá. Assassin's Creed dá pra tancar, não, família. Puta que pariu, velho. Começa a fazer uma missão e depois, caralho. De conteúdo que a gente vê em RPGs por aí. Não é sobre conteúdo, porque simplesmente pra você... Do nada, a missão, tu tá nível 17, a próxima missão é nível 21. Farma aí alguma coisinha aí. Você evoluir nesses jogos e atingir níveis mais altos, você vai precisar Claire tem isso também. de experiência, XP. Claro que Claire é você passar com uma habilidade, mas querendo ou não, o jogo te dá uma forçadinha pra você dar uma upada. Seja lá qual for o modelo daquele jogo. Só que Não é que forçada, porque se você for seguir e for sempre procurar umas coisinhas ali pelo mundo, você vai estar
upando naturalmente. Mas o cara que vai seguir diretão as campanhas, ele acaba sendo forçado. Pra conseguir esse tipo de mecanismo de evolução, você vai ter que pegar muito baú, vai ter que fazer muita quest, vai ter que caçar, vai ter que explorar, vai ter que vasculhar cavernas. E quanto mais grande for esse mapa, quanto maior for esse mapa desse jogo RPG mundo aberto, mais tempo vai levar pro jogador conseguir justamente evoluir. Você tá pagando por mais horas pra evoluir. Olha que insanidade. Você tá pagando mais pra andar mais em um mapa. Não é conteúdo. Bote isso na sua cabeça. Não é conteúdo. Usando de exemplo aqui o Shadows, o Valhalla, o Odyssey, são jogos que no conteúdo cru, e quem já jogou sabe, dariam ali facilmente 10 a 15 horas no máximo. Pesquisa aí, Assassin's Creed Shadows, all cutscenes, movie. Essa é a quantidade real de conteúdo que você tem nesses jogos. É claro que se fosse um gameplay razoável, a gente poderia colocar facilmente umas 20 horas, 22 horas, mas Shadows, por exemplo, tem 68 horas, pessoal. Ele sai de uma média de 12 horas de conteúdo para 68 horas de campanha. Então, onde que estão essas horas? Bom, acho que é muito claro. 50 horas disso é você andando, matando, correndo, pulando, tendo diálogos fúteis com NPCs que você não dá a mínima, e no final você tá pagando a mais por essas horas, achando que é mais conteúdo. Pensa um pouco melhor, por favor. Bota sua cabecinha pra funcionar. Jogos lineares, minha gente, nunca foram curtos. Eles só não tentam vender horas vazias, mas a regra de levar vantagem é muito maior. Então, pô, olha só esse jogo aqui, R$ 349, mas ele entrega 100 horas, meu... Cara, eu vou comprar agora o Saros em abril. Vou estar jogando em live e tal. Cara, o Saros vai ser igual ao Returnal. Vai ser um jogo que, assim, você zera rápido. Claro que vai depender da sua habilidade você passar, né? Porque vai ter os biomas lá. Eu não sei se vai ser meio 6 biomas, igual que é o Returnal. Depois que você zerar, mano, acabou. É repetição. É um jogo rogue, tá ligado? É repetição. Então, o tempo pra você zerar vai ser curto. Agora, o jogo vai se abrir depois que você zera, pra você fazer... Tá ligado? E é isso. Returnal, 350. Eu não comprei o Returnal. Quando eu comprei o Play, eu assinei a PlayStation Extra e tava lá. Mas o Saros eu vou comprar, porque Returnal eu joguei, gostei pra caraca. Um dos melhores jogos que eu já joguei de PlayStation. Os melhores jogos que eu já joguei na vida, irmão. Returnal é muito foda. Tá ligado? E o Saros, porra, acredito que vai ser a mesma coisa, tá ligado? Deus, tem mais DLC, tem mais não sei o que, cara, levei vantagem, estourei, vou levar um jogo com muito conteúdo enquanto os otários ficam comprando esse Resident Evil Requiem. Meu filho, você não levou vantagem, você tá sendo enganado, tá comprando horas vazias, bote isso na sua cabeça. E aliás, nem precisa ser Shadows ou Valhalla, né? Você pega aí o God of War, ele expande também artificialmente em vários pontos, sim, principalmente o Ragnarok, claramente pra encher linguiça. Isso é pura ilusão. Mas existe alguma esperança? Dá pra isso mudar? Será que então isso vai mudar? Eles vão parar de colocar essas horas vazias? Não, o problema não é encheção linguiça, não. O problema é você saber encher linguiça com uma gameplay boa. Tá ligado? Tanto por que você não vê nego reclamando disso no God of War Ragnarok? Porque não, mano. Tem muita lore ali no meio, tá ligado? Sempre tem. Tipo assim, então é muito foda, tá ligado? Será que isso realmente tem alguma chance de ser diferente? A resposta é 007 e John Wick. Esses dois jogos podem ser a salvação da indústria nesse sentido. O 007 parece que tá incrível, com uma cinematografia muito boa, um gráfico muito bom, uma história que parece muito boa, uma atuação muito boa, só que com um desfalque da falta de tradução global, o que sugere que o orçamento é um pouco menor do que a gente estava esperando. Já o John Wick é realmente, de fato, um AAA com o máximo de investimento possível em todos os sentidos, em ambientação narrativa, técnica e até cinematográfica. A proposta dele é ser como os filmes. Então imagina isso. É uma aposta realmente pesada no mercado que segue esse modelo tão glorioso que é o modelo linear. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu espero que eles não mudem o John Wick no meio do caminho e virem um jogo multiplayer mundo aberto. Vai saber, né? Eu não sou o único que espera o retorno dos jogos a esse modelo linear. O único jeito são outros canais comentando, assim como eu, é você falando sobre isso para outras pessoas. Caso contrário, todo jogo vai parecer um Genshin Impact e o conteúdo é sempre extremamente fútil. E esse não é o futuro que eu quero. Ou você entende isso agora, ou as coisas nunca vão mudar. Fato. É isso, não tem muito o que dizer, não. Tá certíssimo. Cara, é aquela coisa, mano. Acho que o jogo tem que ter qualidade. Ele pode até te encher de coisas vazias. Você tá vendo mas isso aí? Ele tem que ter qualidade, tá ligado? Tipo, o Ghost of Yotei. Pô, eu acho que ele tem muita qualidade, muitos pontos, tá ligado? Tem coisas que inflam, mas de uma forma interessante, tá ligado? Claro, tem outras coisas que não. Mas é isso. Ótimo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O link do vídeo original tá aí na descrição. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo.
Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui.